Bem-vindos a Brasil TecMed. Eu sou Andréia Souza, especialista em tecnologia em saúde. Dr. Anderson, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Explica um pouquinho pra gente como é essa questão da palmilha para fazer uma avaliação postural, uma correção postural. Bom, primeiramente eu agradeço o convite. A avaliação postural dentro da osteopatia, nós abordamos 3 pontos importantes, que é o pé, a boca e os olhos. São 3 entradas posturais que compõem o nosso sistema tônico postural. O sistema tônico postural, ele atua sustentando o esqueleto, fazendo com que nós mantenhamos uma postura dentro do espaço, agindo de acordo com a ação da gravidade. Existem deslocamentos anterior, posterior, que determinam o nosso padrão postural. Uma avaliação postural bem feita, nós temos que abordar o sistema corporal do paciente como um todo. Analisando os pés, ver como que o paciente anda, analisar joelho, quadril, ver se existe alguma discrepância de membros, que é o quê? Uma diferença entre as pernas, entre a estrutura óssea das pernas, verificar se o paciente apresenta alguma escoliose, né, que são os desvios laterais da coluna, analisar o paciente numa vista lateral, verificar como que está as curvaturas fisiológicas, tratando o paciente como um todo, né? Observando, por exemplo, se o intestino funciona bem porque ele altera a postura, né? Por exemplo, se o paciente tem uma mandíbula mais anteriorizada, mais retraída, a mordida do paciente interfere na postura. Nossa, são muitos fatores, então. Muitos. Fatores. Por isso que a avaliação ela tem que ser global. Se nós ficarmos olhando simplesmente ali no pé do paciente, a gente acaba não fazendo uma avaliação que seja satisfatória para a reprogramação postural, que esse é o objetivo da palmilha, né? A palmilha é uma forma de tecnologia? Sim. Até a forma com que é avaliado, eu utilizo a baropodometria, né? Que ela acaba sendo mostrando para nós como que o paciente está localizado no espaço. Ela é uma plataforma? Ela é uma plataforma, né? Como se fosse uma balança? Isso, com sensores, né? Até os pacientes confundem mesmo com balança. Né? Ela tem vários sensores que determinam se o paciente está deslocado mais para frente, para trás, se ele joga o peso mais para a esquerda, mais para a direita. Então, dentro disso, a tecnologia ajuda, né? Porque você só olhando o paciente, você não vê algumas variações ali que a plataforma dá, né? Para a gente. E aí, dentro disso, a gente vai montando uma estrutura de palmilha para que o paciente tenha realmente esse processo de reprogramação postural. E isso vai sendo corrigindo aos poucos, a partir do momento que ela começa a utilizar essa palmilha, você consegue perceber a diferença? Sim. Tem um tempo? Nós vamos reavaliando, geralmente, o paciente a cada 3 a 4 meses, né? Que é o tempo que o organismo leva para a parte sensorial dos pés voltar a ter uma sensibilidade a mais. Né? Porque o erro postural ele já parte desde a infância, desde a hora que a criança parte de 4 apoios e ela passa a ficar em 2 apoios. Né? É aquele negócio, eu sempre converso com os pacientes isso, eu falo assim, ó, quando o bebê começa a engatinhar, ninguém coloca luva, mas a hora que anda, que ele fica em pé, coloca calçado. E essa barreira entre os... Ele não sente, né? Ele perde sensibilidade. Ele perde sensibilidade. Né? Então, são coisas importantes aí que nós vamos passando para os pacientes. Quando vem criança, né, a gente tenta corrigir isso mais cedo, mas geralmente as pessoas buscam quando estão com dor. Né? Aí já vem com dor, já vem de vários tratamentos. Né? E é aquele negócio, por exemplo, quanto mais fina a palmilha, quanto mais fina, melhor. Por quê? Porque exatamente essa distância entre o pé e o chão, né, porque nós não fomos feitos para andar de calçado, né? Mas é tão difícil andar com o pé no chão, né, descalço. Pois é. Não gosto muito. É aquele negócio, a evolução fez com que a gente colocasse calçados, mas o natural, né, seria que nós não usássemos, que o pé tivesse a sensibilidade normal, né? Mulheres, vocês já imaginaram nós andando descalço, sem um salto alto? Não dá, né? Não é difícil, né? Então, dentro disso, dentro
dessa estrutura geral que nós vamos abordando o paciente para saber onde foi que todos esses problemas aconteceram, né? E doutor Anderson, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Na nossa entrevista anterior, nós comentamos sobre o paciente ser protagonista do seu tratamento. Sim. No caso da palmilha, eles colaboram bastante? Alguns sim, alguns sim. Alguns. Alguns, né? Porque o que acontece? Isso eu deixo muito claro na avaliação. A palmilha, ela não alonga, ela não fortalece e ela não faz trabalho proprioceptivo. Que essa parte é do paciente. Não vai fazer milagre, né? Ela não faz milagre. Por exemplo, você colocar uma palmilha e achar que tudo está resolvido, não é o caminho. Ela pode até melhorar no início. Exato, ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar por quê? Porque ela é um marco zero de postura. A partir daquilo ali, com o passar do tempo, e nós vamos trabalhando isso, o paciente vai evoluindo. Né? Se ele alonga, se ele faz os trabalhos de reequilíbrio muscular, né? Porque o pé fica, em alguns momentos ali, ele perde função. Né? A pessoa começa, aí é onde fica lá, é pé plano, é pé cavo, que são... chatos, né? Isso é nomenclatura, né? Sim. Mas é o que eu falo, nós temos que analisar a partir do zero do paciente e ver o que é normal e o que é patológico. Dentro legal, disso, nós vamos organizando. Então, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, para nós agora, mulheres. Né? Eu comentei do salto alto, eu lembrei aqui de uma pergunta. Como que fica, então, as mulheres em relação à postura? Né? Eu tenho 1,78 m, gosto de usar um salto alto. Eu posso ter problemas posturais por conta disso? Eu preciso alternar essa questão de salto, usar alto, médio, baixo, para ajudar na minha postura? Sim. A utilização do salto, ela já é prejudicial em qualquer altura. Passou de 2 centímetros de altura, você já desloca o centro de gravidade para frente. Difícil, mulheres. Aí, o que acontece? Para você não cair, né? O que seu organismo faz? O teu sistema postural. Ele entra num processo que a gente chama de extensão da lombar, ou seja, você aumenta, aí você faz uma hiperlordose lombar. Ou seja, você se joga para trás na altura do quadril. Ou seja, você começa a forçar você acha o sistema... que está melhorando a sua Exato, postura, né? Exato. Tirando que o que acontece quando você utiliza o salto? Com esse deslocamento do centro de gravidade para a parte da frente do pé, a parte da frente do pé não foi feita para receber carga. Ela foi feita para dar impulso, mobilidade ao pé. Quem foi feito para receber carga é a parte do tornozelo, calcanhar, que é a parte posterior. Né? Então, você tá modificando aquilo que é fisiológico. Porque, na verdade, para eu não cair, eu jogo... Você faz a extensão. Você faz uma extensão. E isso acaba prejudicando, né? Tanto que mulher, quando ela se machuca e você pede para ela parar de usar o salto, que ela vai lá usar a rasteirinha, inflama, dá faceite plantar. Mas ela tem que usar o quê? Tênis? Não, você tem que alongar, entendeu? Você modificando o calçado, você estrutura um novo sistema postural. E aí o paciente tende a ir evoluindo. Sofre um pouquinho no começo, mas ele vai evoluindo. Legal, bacana, gente. Então é isso aí. Vocês aprenderam agora um pouquinho mais sobre a palmilha, importantíssimo. Então, se vocês gostaram, curte e compartilhem, principalmente com as pessoas que vocês conhecem, que têm problema na postura e que às vezes uma palmilha vai ajudar. Tchauzinho!